O meu nome completo é Alberto Gil de Caires Batista Rosa. Nasci a 3 de novembro de 1964, aqui em Santana. Relativamente aos seus pais e avós, são nascidos aqui? Sim, os meus pais sim, nasceram aqui em Santana, os meus avós também. Também julgo que sim, pelo menos viveram cá. E relativamente às ocupações dos seus avós? Dos meus avós? Dos seus avós, se recordam? Maternos e paternos. Os meus avós, a minha avó materna, só conhecia a minha avó materna, portanto não conhecia o meu avô, mas eram pessoas que eram ligadas à vida no campo, não é? Os meus avós paternos, o meu avô tinha na altura uma mercearia, portanto não era uma pessoa que no fundo ligada à atividade comercial. Aqui em Santana? Aqui em Santana. Portanto, apenas conheci esses avós e os seus pais? Os meus pais, o meu pai foi funcionário público, era fiscal de obras, e a minha mãe era doméstica. Ok. Só para esclarecer, então o seu pai era fiscal de obras aqui no Concelho de Santana, sim. No Concelho de Santana. Frequentou a escola? Quem? Os meus pais? O senhor? Eu frequentei a escola aqui em Santana até o 2º ano, portanto, na altura, hoje em dia, 6º ano, não é? Na altura, telescola, e depois segui para o Funchal, onde completei o 12º ano, o ensino complementar, o curso complementar de liceus na altura. Ainda na telescola e nesses primeiros anos, lembra-se da rotina de ir para a escola, o que levavam para comer? Na telescola nós não levávamos para comer, nós comíamos em casa, portanto as aulas eram de manhã ou eram de tarde, o que tínhamos era um lanche. E isso a meio da manhã ou a meio da tarde tínhamos um maçantes, na altura já tínhamos isso, com leite normalmente. Quando vai para o Funchal, portanto, de autocarro, suponho? Não, eu fui para o Funchal estudar, na altura eu fui para o Funchal porque não havia ensino a partir daí, aqui em Santana, portanto só havia nessa altura até o 2º ano. 2º ano depois da 4ª classe, agora 6º ano, equivalente ao 6º ano. Portanto, na altura não havia ensino para além destes anos, e por isso havia a necessidade de ir para o Funchal. Eu fui 3 anos para o seminário, estive lá 3 anos a estudar, e também como aluno interno, portanto, que era uma forma das pessoas do campo, das zonas rurais, poderem continuar a estudar e ter um sítio onde ficar, e foi isso que aconteceu. A escola era só Jaime Muniz ou industrial? Depois é que fui para a Jaime Muniz. Depois eu estive num seminário, que era o seminário diocesano, portanto, onde se formam pessoas para padres, não é? Obviamente eu só tive até o 9º ano, não é? Nem sequer era a minha pretensão, eventualmente, ser padre, nem nada que se pareça. Era apenas um recurso e uma possibilidade que existia de continuar a estudar, e essa foi aproveitada. Depois do 9º ano é que tive que ficar na casa de uma tia e estudava na Jaime Muniz. Aí ingressa no curso de letras? Eu fui mais na área de ciências, portanto tinha na área do desporto e na área dessa área. E entretanto depois acabei por não concluir o 12º ano, fiquei em matemática e matemática. E depois voltei ao ensino recorrente, podemos lhe chamar assim, para completar o 12º ano, onde substituí a matemática por outras disciplinas, nomeadamente a introdução à política, geologia, que depois consegui concretizar e fazer o 12º ano. Termina a escola e vai trabalhar? Vim trabalhar aqui para Santana. O que é que fazia? Eu trabalhava aqui na Câmara Municipal de Santana, trabalhava no armazém da Câmara Municipal. Estive aqui 3 anos a trabalhar, cerca de 3 anos. Era um armazém dos materiais, portanto, onde a Câmara fazia a distribuição dos materiais, a parte relacionada com a atividade, digamos assim, do dia-a-dia da Câmara, no que diz respeito às recolhas de lixo, às obras da Câmara, enfim, essas coisas, às viaturas, essas coisas todas. E trabalhou então sempre
na Câmara, portanto. Sim, nessa altura sim. Mas depois faz... Depois saí daqui de Santana e fui para uma atividade completamente diferente, que é o jornalismo. Quando já estava aqui, já tinha sido convidado na altura pela Antena 1 para ser correspondente aqui em Santana, da rádio. O que é que se interessa por essa área de jornalismo? Quer dizer, eu sempre gostei de escrever, gostei de ouvir notícias, sempre gostava de fazer isso. E pois, na altura houve alguém que não passava pela cabeça vir a ser jornalista, não. Mas depois na altura houve alguém que me sugeriu para ser correspondente, que estavam à procura de um correspondente aqui em Santana. E nessa altura, pronto, disse que sim. Comecei a fazer algumas reportagens daqui de Santana, durante um ano, e fiz praticamente quase todas as semanas. Eu tinha sempre uma crónica, uma coisa qualquer, nos noticiários da rádio pública aqui na Madeira. E a partir de uma outra altura convidaram-me se eu não queria ir para lá o tempo inteiro. Isso foi mais ou menos por volta de que anos? Portanto, isto foi depois da tropa, que entretanto eu fiz tropa, estive na tropa em 85, portanto em 1990, por aí, que foi para o jornalismo, digamos assim. Onde é que era a redação? A redação era na Rua dos Netos, no Funchal, a redação da rádio, na Rua dos Netos, no Funchal. E portanto, as suas... Tinha alguma área específica? Não, o jornalismo, por natureza, é uma atividade generalista, não é? Nós temos que dominar as áreas todas, não é? E, portanto, foi nessa perspectiva. Obviamente pode haver áreas que gosto mais do que outras, mas, por norma, o jornalista, numa redação em que não se pode dar ao luxo de ter áreas específicas, não é? Em que as pessoas estejam mais direcionadas para uma determinada área, portanto, fazia tudo, não é? Como todas as notícias de todas as áreas, como é evidente. Teve mais alguma ocupação ao longo da sua vida? Não, e depois disso continuei sempre como jornalista, mas depois tive outras experiências. Eu tive durante 6 meses como correspondente da TVI, aqui na Madeira. Depois disso recebi um convite para se fazer parte da equipa da SIC. Tive durante 9 anos como correspondente também da SIC aqui na Madeira. Acumulava ao mesmo tempo com aquilo que fazia na rádio, na RDP. E depois, numa determinada altura, fui convidado e fui desafiado, até porque a RDP e a RTP juntaram-se, passaram a ser empresas do Estado numa empresa só. E a partir dessa altura convidaram-me para fazer parte da RTP, onde estou até agora. E então, como é que é exercer essa profissão de jornalista? Pronto, é uma atividade, diria, como outra qualquer. As condições são boas, mas... Eu não posso queixar das condições. Acho que na rádio pública e na televisão pública nós temos as condições, necessárias para exercer a nossa profissão, não é? E passou por vários espaços, não é? Por vários contextos. Diria que as condições foram com ligeiras diferenças as mesmas, então? Eu não me queixo das condições de trabalho que fui tendo ao longo do tempo, não, tanto desde mesmo da altura que trabalhei aqui na Câmara de Santana, não me queixo das condições de trabalho que fui tendo, nesse aspecto, não. Voltando só ao seu contexto familiar, uma vez que referiu que maioritariamente a sua família era ligada à agricultura, recorda-se de que os seus pais plantavam? O meu pai tinha uma atividade que já lhe disse que era fiscal de obras, a minha mãe era doméstica. Mas para além disso, o meu pai, nós tínhamos terrenos e temos aqui em Santana. E portanto havia sempre essa parte que usávamos. Numa determinada altura havia uma pessoa que cuidava dos terrenos e que chamávamos o caseiro, não é? Uma pessoa que cuidava e portanto uma parte era nossa, uma parte era dele. Mas depois, a partir de uma determinada altura, isso deixou de existir e o meu pai começamos a plantar algumas coisas nos nossos terrenos e a cuidar. E nós fazíamos isso, eu e os meus irmãos fazíamos essas tarefas de ajudar quando estávamos ou nas férias, ou quando estávamos aqui ao fim de semana, ou quando estávamos cá quando éramos crianças, antes de irmos para o Funchal. Essa ligação só com o caseiro deixou de existir por acordo entre as partes? Sim, isso digamos que foi uma condição natural da evolução dos tempos, não é? Portanto, os caseiros já deixaram de existir, não é? Mas o que plantavam em concreto? Batatas? Aqui, sim, batatas que nós aqui chamamos semilhas, não é? Chamamos semilhas, também há semilhas e há as batatas, não é? Batata doce.
Mas as culturas eram essencialmente essas: a couve, o trigo, o milho, feijão, enfim, essas hortícolas todas. Não é? Tinham animais? Também tínhamos animais: vacas, ovelhas, porcos, galinhas. E, portanto, essa produção era maioritariamente para subsistência? Sim, era para consumo próprio. Nós tínhamos uma parte de uma determinada altura que nós vendíamos. Havia plantações que o meu pai fazia de couve, por exemplo, fazia especificamente para vender. O feijão também vendíamos algum, as semilhas também vendíamos alguma coisa. No fundo era mais um complemento, digamos assim, para aquilo que era a receita familiar, não é? O orçamento familiar. Sobre o trabalho do seu pai, recorda-se de algum episódio da rotina? Quer dizer, O trabalho de alguma forma diferenciado da maioria das pessoas? Sim, na altura já era, porque ele inicialmente trabalhou também na Câmara daqui de Santana como canalizador. E depois é que evoluiu, digamos assim, para a fiscalização como fiscal de obras e passou a trabalhar no Governo Regional. Era funcionário do Governo Regional, portanto, na área da fiscalização de obras. Fazia aqui em Santana, mas também fazia nesta Costa Norte, ia até ao Porto Muniz, por exemplo. Uma vez também continuamos com a agricultura, considera que houve alterações significativas na paisagem desde os seus tempos? Isso é evidente, porque basta ver o despovoamento que existe aqui em Santana, não é? Portanto, e isso reflete-se depois também naquilo que é alguma desertificação que se vai existindo nos terrenos, quer dizer, um abandono. Os terrenos, na altura que eu estava aqui em Santana, na minha infância, na minha adolescência, praticamente os terrenos eram todos cultivados, quer dizer, não havia praticamente terreno nenhum que não fosse cultivado. E agora nós assistimos ao contrário, são poucos quais os que são cultivados. Portanto, é uma evolução, enfim, diferente, digamos assim. Neste caso, no que diz respeito à paisagem, para pior, não é? Então, essa ligação com a atividade agrícola foi-se desenraizando um pouco das populações locais, a entrada do setor do turismo poderá ter contribuído? Não, o turismo sempre existiu. A Madeira tem uma tradição de turismo que é de muitos anos já, portanto já é centenária. Portanto, o turismo sempre existiu, mesmo aqui em Santana, aliás, onde nós estamos, isto aqui era um sítio que foi das poucas primeiras unidades turísticas que se chamava aqui a Pensão Figueira, que existia aqui nesta zona, das poucas primeiras unidades turísticas que existiam fora do Funchal. Eu recordo-me eu vivia aqui relativamente próximo, de passar aqui e ter aqui autocarros de turismo aqui à porta, quando eu era criança, que andava na escola aqui na primária. Portanto, o turismo já existia. O que aconteceu é que, obviamente, a agricultura, atendendo à própria dimensão da propriedade e tudo mais, não permite que as pessoas consigam viver exclusivamente da agricultura e depois tiveram que enverdar por outras áreas. Algumas emigraram, outras foram para a construção, por exemplo. Entretanto, deu-se o boom da construção aqui na Madeira. Portanto, os tempos alteraram-se completamente, que viver da agricultura como se vivia até uma determinada altura deixou de ser possível, não é? Mas esses turistas que viam na sua infância eram estrangeiros, maioritariamente do continente? Não, dá uma ideia que na altura eram ingleses, sobretudo ingleses. Aliás, a Madeira tem tradição no turismo inglês e no alemão. Os nórdicos também, numa determinada altura, eram mais esses que vinham à Madeira. E chegavam através de cruzeiros? Não, chegavam através de avião. Nessa altura, sim, também através de avião. Os cruzeiros é um fenómeno mais recente, desta quantidade de cruzeiros que nos visitam. A Madeira sempre recebeu muitos cruzeiros, não é? Mas mais recentemente é que tem sido quase que invadida pelos cruzeiros. O barco também não seria, para pensar em cruzeiros, estava a pensar até mais nos barcos por causa do Porto, do Funchal, mas seria então os aviões maioritariamente? Sim, maioritariamente sim, como é hoje, não é? Claro. Como é que, nesta relação com Santana, como é que considera que é viver hoje em Santana? Se há mais dificuldades, mais vantagens? Não, eu considero que hoje em dia viver em Santana é desfrutar de uma qualidade de vida quase que única, não é? Porque vive-se numa zona calma, tranquila,
uma paisagem espetacular, com um clima também espetacular. A questão aqui é a atividade que as pessoas têm, as oportunidades que existem aqui, para que as pessoas possam se fixar aqui ou não. Esse aqui é o grande problema, porque de resto, para quem vive aqui, para quem tem condições de aqui viver, vive-se bem. Então, Eu não vivo em Santana, atenção. Eu vivo no Caniço. Pensando também, então, um pouco, se calhar, nessa zona, no Caniço, considera que, de uma forma geral, o acesso das populações a serviços essenciais está garantido. E mesmo pensando como era há 50 anos atrás, quais foram as principais mudanças? As mudanças são brutais, não é? Quer dizer, desde logo a própria rede viária, não é? Nós antigamente, para chegarmos ao Funchal, praticamente levávamos 2 horas, não é? Para além do desconforto do que era a estrada, que implicava, enfim, passar pela serra, tudo mais, subidas e descidas, em caminhos que não ofereciam grandes condições. Hoje em dia, com certeza que tiveram essa experiência e praticamente temos uma via rápida daqui ao Funchal, quer dizer, em termos de conforto, em termos de segurança, em termos de distância, em termos de tudo isso, não tem nada a ver, não é? E em relação à forma de conviver das populações, das pessoas, como é que as pessoas relacionam agora e há 50 anos atrás? Acha que existe uma maior afinidade? Quer dizer, eu acho que há 50 anos atrás, quer dizer, estas questões das tradições, das vivências do dia a dia, enfim, obviamente que acho que eram mais vivas, mais presentes. Hoje dilhou-se um bocado também pelo andar dos tempos, com outros desafios que se colocam, com outras oportunidades que existem das pessoas conviverem, portanto, isso obviamente que se alterou, não é? Mas isso não é só aqui, isso foi em todo o país, não é? Relativamente à festa dos compadres, se pudesse explicar a uma pessoa que não é de Santana o que é a festa dos compadres, o que diria? Eu diria que a festa dos compadres é uma festa que eu acho que é única na Madeira, portanto, não é propriamente o carnaval que nós estamos habituados e tem uma característica que eu acho que se tem perdido ao longo do tempo, mas que era única, portanto, tinha uma vivência particular, uma forma de ver, no fundo, o carnaval, que não tinha paralelo em nenhuma outra parte, pelo menos aqui na Madeira, que na altura que se conhecesse. E isso acho que era uma marca daqui da Festa dos Compadres de Santana. E acha que se tem feito um esforço para preservar essa tradição? Eu acho que se tem feito um esforço para que a Festa dos Compadres continue a existir. Acho que não tem-se feito o esforço necessário para que a Festa dos Compadres não perca a sua essência. E aí acho que é preciso trabalhar mais um pouco. Qual é que, se tivesse que marcar uma mudança na Festa dos Compadres desde há 3, 4 décadas atrás, qual seria? A mudança que eu acho que há 3, 4 décadas ela era mais genuína, era mais do povo, portanto na altura não havia, digamos, as instituições praticamente não existiam, não apoiavam, mas se calhar de uma forma muito tímida, não é? Portanto, era uma festa mesmo de cariz popular. Nos dias de hoje e há uns tempos a esta parte, ela institucionalizou-se demasiado e talvez também por essa via perdeu um pouco da sua essência, não é? A essência que era muito popular. E costuma participar na festa? Eu participei desde criança em algumas coisas, porque o meu pai era uma pessoa muito ligada a umas comissões na altura que se criavam para precisamente organizar a festa, que eram pessoas que se reuniam, criavam-se uma comissão com 4, 5 pessoas, enfim, o que fosse. Depois elas próprias tratavam de angariar receitas, fundos, enfim, apoios, para que depois, na altura da Festa dos Compadres, ela acontecesse. E portanto, eu acho que daí para cá as coisas, obviamente, foram-se perdendo. Essa preocupação e esse cariz que as pessoas viviam todas muito isto, ela perdeu-se um pouco.
Mas que atividades em particular é que realizava na festa? Eu costumava, o meu pai, para além de, pronto, de fazer parte da organização, que fez durante muitos anos, o meu pai e os meus tios, ele também depois participava nos cortejos, organizava os cortejos, criava inclusivamente um número para participar nos cortejos, e eu lembro-me de nós assistirmos a isso. Há, por exemplo, uma marca da festa que se desvirtuou completamente, acho eu, que é a comadre gigante, não sei se já ouviu falar nisso, que é uma mulher, digamos assim, sobredimensionada, não é? Que se passeava pela festa na altura do cortejo e que tinha um compadre anão, portanto a desproporção era acentuada, e que para ele para beijar a comadre tinha que ter uns apoiantes que levavam uma escada, e ele subia, beijava a comadre e descia. Portanto, e a comadre era uma coisa que era feita, que era construída pelas pessoas aqui. Hoje em dia o que nós temos com esse retrato é praticamente um gigantone. Ora, um gigantone não é uma coisa original da Madeira, não é mais de algumas terras do continente. Portanto, até nesse pormenor eu acho que se está a perder. Mas perder em que sentido? Ou seja, porque é que acha que... Perder porque eu acho que a festa é única, a festa tinha uma determinada característica e nós devíamos procurar sempre ir ao original, à origem, e tentar preservar a origem, porque ela tem uma tendência para caminhar para um carnaval como outro qualquer, e isso acho que é mau. E a nível dos turistas, da presença, se isso terá influenciado nesse fator que esteve a referir? Não, eu acho que não foi uma adaptação? Eu penso que foi uma adaptação, que foi uma tentativa de, se calhar, de não ter o cuidado de perceber que era melhor manter o original do que propriamente copiar uma coisa que eventualmente se vê lá fora. Há alguma tradição gastronómica associada à festa? Gastronómica? Não, propriamente não. O que há depois é associado ao carnaval, enfim, as questões das malaçadas, isso. Os mascarados que circulavam pelos sítios, mas isso não é exclusivo daqui de Santana. Não falando particularmente na festa, mas que pratos é que se diria que são típicos daqui de Santana ou da região, em redores? Bom, eu diria que aqui em Santana um prato típico é o milho cozido. E depois há um outro derivado do milho que praticamente só existe aqui em Santana, que é chamado milho do forno, que é um milho que, em vez de ser seco ao sol, é seco no forno. Depois, quando é cozido, ele ganha um certo torradinho que dá-lhe uma cor completamente diferente. E depois há os outros pratos, as sopas, as maçarocas, porque aqui Santana é uma terra de milho, portanto, as maçarocas, as semilhas e o feijão, as pessoas confeccionavam muito isso, tudo junto. Era um dos pratos que tenho alguma saudade, inclusivamente, porque era muito saboroso. Eram pratos da sua infância e que agora não... Sim, ainda se faz, porque, obviamente, quem tem estes produtos ainda faz, aqui em Santana, sim. E relativamente às reservas da biosfera, já ouviu falar o facto de Santana ter sido classificado pela Unesco em 2011 nas reservas da biosfera? Sim. Considera que essa distinção alterou de alguma forma a maneira como os habitantes de Santana vivem? Não, eu acho que não alterou a maneira como os habitantes vivem. Sim, também acho que não. Acho que pode ter, enfim, tido alguma influência na forma de se perceber a importância do que é aquilo que nos rodeia e valorizar isso. Mas aí também eu acho que tem faltado trabalho das instituições no sentido de se valorizar bem aquilo que é a importância de ter uma reserva da biosfera e eventualmente tentar fazer com que as populações, porque isso é um dos propósitos das reservas da biosfera, é que haja de facto uma integração das pessoas com o meio, com tudo mais. E aí acho que não tem havido esse trabalho. O que é que acha que podia ser feito? Um exemplo concreto? O que é que acha? Não, é que se você eventualmente, se for ao Google pesquisar alguma atividade que existe relacionada com a reserva da biosfera de Santana, que envolva a população, praticamente não existe nada. Eu acho que era fundamental existir alguma atividade que as pessoas percebessem que esse tipo de iniciativa ou de evento, ou o que fosse, era importante também para elas.
nem que fosse algumas ações de sensibilização, nem que fosse algumas nas escolas, eventualmente, se calhar, trabalhar também esta matéria e se calhar também projetar isto também um pouco mais lá para fora e vender Santana como de facto uma reserva da biosfera, em que isto fosse de facto uma marca que numa determinada altura, até do ponto de vista político, algumas pessoas se sentiram envergonhadas quase por ela existir, descuidando que no país nós temos 10 ou 11 reservas da biosfera e uma delas está na Madeira e está aqui em Santana, e acho que isso por si só devia ser merecedor de outra atenção que não tem sido ao longo do tempo. E para si, o que é que distingue, por exemplo, Santana dessas restantes 10 reservas da biosfera? Qual é que acha que é o património, seja ele material ou imaterial, que distingue de facto Santana? Não, nós temos desde logo um património que é esta ligação entre o homem e a natureza e a paisagem e a ambiência que se vive aqui, e portanto isso é uma realidade que eventualmente importa que seja se calhar melhor aproveitada, até do ponto de vista turístico, eventualmente essa ligação poderia ser melhor potenciada. As outras reservas, confesso que também não as conheço assim ao pormenor, conheço algumas realidades dos Açores, onde já passei, mas dessas também não tenho assim grande conhecimento para poder falar com muita propriedade. Mas, por exemplo, relativamente à preservação, não é, das casas típicas de Colmo, acha que o trabalho tem sido bem feito? A Floresta Laurice? Não, aí eu reconheço que tem havido algum esforço. No caso das casas de Colmo, eu acho que tem existido algum esforço ao longo do tempo, do Governo, da Câmara Municipal, mas isso depois lá está, isso também entronca numa outra questão, que é a questão agrícola. Para haver casas de Colmo é preciso haver Colmo, para existir Colmo é preciso alguém plantar o trigo. E como sabemos, portanto, a atividade agrícola tem diminuído de forma significativa e se calhar o trigo também não é daquelas culturas que as pessoas se sintam mais atraídas e mais motivadas para plantar. Mas a esse nível, sim, eu acho que fazia todo o sentido que se tivesse o cuidado de pelo menos garantir que algumas casas, em algumas áreas, algumas zonas que são emblemáticas, que não desaparecessem, e algumas delas já desapareceram. Relativamente a outras tradições que associa aqui a Santana, se há mais alguma celebração regional, talvez a festa do limão, da truta, não sei se... Isso são festas mais recentes, isso são festas muito mais recentes, elas não nascem propriamente de uma tradição, de uma raiz popular muito acentuada. Elas apareceram, enfim, com estes novos tempos e a necessidade também, muitas vezes, a questão do limão, a necessidade eventualmente de se promover um produto que tem muita relevância além da freguesia da Ilha, naquela zona ali, e a própria freguesia da Ilha que tive mais essa iniciativa. A festa da truta é uma coisa ainda mais recente, mas quer dizer, são criações que não têm muito a ver com aquilo que é a verdadeira tradição, porque a tradição das festas aqui em Santana é de facto a festa dos compadres, não é? E depois as festas religiosas, não é? Que acontecem na altura do verão, a festa de Santana, do Senhor, essas sim, depois as questões ligadas ao Natal, que são festas mais de cariz familiar, em que as pessoas fazem em casa, mas depois também tem as questões das missas do parto, que são... Pode explicar o que são as missas do parto? As missas do parto não são também uma coisa exclusiva de Santana, não é? Portanto, são missas que se realizam nos 9 dias que antecedem o Natal e realizam-se pelas 6 da manhã, nas igrejas de quase toda a Madeira. Aqui em Santana também. E na altura havia algumas tradições, as pessoas quando saíam às 6 da manhã era lançado fogo para dar o alerta de que já estava quase na hora de começar a missa. Portanto, essa vivência no Natal existia e ainda existe. Ainda se fazem as missas do parto. Hoje em dia essas sim voltaram a ter outro dinamismo e voltaram a ser muito, muito faladas novamente. Existe mais alguma tradição associada a essas festas locais e ao Natal também? O Natal existe a tradição do morte do porco, não é? Aqui também se faz com muita participação
em todo o concelho, em toda a zona. Há muita gente que tem ainda preserva isso, não é? Faz a matança do porco, faz aquela festa toda à volta da função do porco, nós chamamos aqui a função do porco. Não sei se há outra tradição que queira mencionar, de especial, ou algo significativo aqui em Santana que... As festas religiosas são sim, e sobretudo a questão dos tapetes florais, os tapetes florais que se fazem aqui em Santana também são coisas emblemáticas, que são autênticas obras de arte. Não sei se sabe o que são tapetes florais, que são tapetes que se fazem, que se desenham na rua onde vai passar a procissão. Não faz por altura da Páscoa? Faz-se na altura das festas, nomeadamente. Qualquer festa? No verão, sobretudo no verão. As duas principais festas aqui em Santana, que são no final de julho, agosto, fazem-se isso. Essa é a principal tradição que as pessoas ainda mantêm associadas a essas festas do verão, é isso? Ou existe? Sim, os arraiais do verão. Depois introduziram-se outras festas. Aqui em Santana depois tem uma coisa que se chama o 24 Horas a Bailar, que é um festival de folclore que também já tem alguns anos, que já se fez há alguns anos, que no fundo junta grupos de folclore de toda a região, aqui num fim de semana. Isso também é uma outra festividade que se faz aqui. Também já se faz agora uma semana gastronómica. Há entretanto, outras festividades que se foram fazendo. Esteve associado a um tipo de grupo local, grupo folclórico? Não, o grupo folclore não. Eu participei da Festa dos Compadres enquanto criança, depois já enquanto adulto, já mesmo fora, já não estava a viver em Santana, fiz parte do julgamento, uma coisa que é o julgamento que existe na Festa dos Compadres, não é? Eu fiz durante alguns anos de juiz, fiz de juiz. Qual é essa função de juiz no julgamento? O julgamento é uma coisa que sempre existiu na Festa dos Compadres. Sinceramente não sei explicar a origem porque é que isso acontecia, mas a Festa dos Compadres, toda ela é feita muito à volta da sátira, portanto, e pegava-se naquilo que era o cotidiano, portanto, que ia acontecendo ao longo do ano, e na Festa dos Compadres aqui vinha tudo ao de cima, não é? Envolvido em sátira. Há uns versos que circulam, que com certeza que alguém já vos digo isso. Vocês devem ter isso aí, que são anónimos normalmente, mas que depois pegam e tocam com pessoas daqui da localidade e com questões da localidade, da atualidade. O julgamento também era um pouco isso. Havia um compadre, havia uma comadre, havia um tribunal, que havia um advogado de defesa, digamos assim, e havia um juiz que depois decidia. Portanto, havia um teste que se fazia com aquilo que supostamente era um julgamento, com as acusações de que é que era acusado. Portanto, o compadre era acusado de tudo que de mal acontecia ao longo do ano na freguesia. Portanto, depois era julgado ali e havia uma leitura de uma sentença. E depois havia a queima dos compadres, que havia uns bonecos, ainda isso ainda se faz, havia uns bonecos de fogo fixo, que depois eram queimados, e pronto, isso provocava naturalmente a alegria do povo. Mas como é que chega a juiz? Houve uma divisão de tarefas? Porque numa determinada altura, portanto, havia umas pessoas que faziam isso quase que de improviso, quase que preparando no dia anterior, e portanto, e fazia-se isso. E depois houve uns anos em que praticamente quase que isso não acontecia, não é? E depois nós começamos a sentir aqui a necessidade de que as coisas tinham de facto voltar a acontecer, e eu encontrei algumas pessoas que foi daquelas que achei que devíamos fazer alguma coisa, fazemos nós, já que ninguém faz, fazemos nós. E começámos a criar testes e a fazer essas coisas e evoluir para uma situação que fosse um bocadinho mais, de facto, mais uma peça de teatro que pudéssemos apresentar ali em palco e que pudesse inclusivamente ser apresentado. De resto, ainda este ano, por exemplo, a RTP Madeira transmitiu o julgamento da Festa dos Compadres, e tem outras para trás que também foram transmitidas. Teve alguma influência claro, como jornalista, com esse papel para dar... Quer dizer, obviamente que eu tentei sempre, ao longo do tempo, que se falasse da Festa dos Compadres, não é? Já quando eu estava aqui em Santana, eu achava que o próprio calendário de festas da Madeira
quando se falava do Carnaval, deveria incluir também referências à festa dos compadres em Santana. Obviamente que tentei fazer com que as pessoas que tinham responsabilidades a esse nível olhassem para isto, porque acho que era merecedor, porque é uma festa única, não sequer é um favor, e portanto, para além de ser uma festa única, por exemplo, a questão do julgamento atrai milhares de pessoas aqui em Santana, portanto, acho que é uma peça que acho que vale a pena ver, portanto, naturalmente que daquilo que dependeu de mim eu procurei sempre que as coisas tivessem a maior projeção possível, como é evidente. Pronto, não sei se há alguma coisa que querem acrescentar relativamente aqui a Santana, a sua experiência, alguma memória que tenha ficado viva? As minhas memórias é assim, eu tenho várias, mas eu escrevo um artigo de opinião mensal aqui no Jornal da Madeira, que desafiaram numa determinada altura para colaborar com eles, e eu podia escolher vários temas, várias coisas, podia ser a atualidade política, podia ser uma outra coisa qualquer, e optei por contar as minhas histórias, as minhas vivências ao longo do tempo, e portanto já tenho lá para aí umas 60 crónicas onde conto muitas histórias daqui de Santana. Não quero contar nenhuma delas, assim, específica? Quer dizer, são várias, eu conto, se olhar, por exemplo, há pouco falávamos da questão da gastronomia, onde falávamos do milho do forno. Eu, obviamente, como eu tenho também outro tipo de experiência fora do Concelho de Santana, pois consigo perceber as diferenças e perceber, exatamente. E eu conto com essa história, por exemplo, ainda agora a última crónica que eu fiz foi sobre a forma como eu vivi o 25 de Abril há 50 anos, não é? Quando apareceu, como é que eu fui despertado para isso, não é? É a história mais recente que eu conto, mas posso remeter é uma questão de ir ao Jornal da Madeira, consultar as crónicas lá, pesquisar pelo nome Gil Rosa, há tantas. Não, mas, por exemplo, relativamente ao 25 de Abril, como é que diria que viveu de uma forma... A história que eu conto sobre o 25 de Abril é a forma como eu vivi aquele dia, ou aqueles dias. Porque eu era criança, obviamente vivi para aí uns 7 ou 8 anos, ou 9, para aí, e lembro-me que nós íamos, na altura, os serviços de saúde eram muito rudimentares, aqui em Santana praticamente não existiam, portanto, tudo o que não existia praticamente, como agora temos aqui um supermercado à porta, portanto não existia nada disso, nem nada que se pareça, mesmo para a aquisição de roupa e tudo mais, quase tudo isso, mesmo a aquisição de bens, quase tudo isso era no Funchal. E, portanto, nós tínhamos que nos deslocar daqui para o Funchal. E no que diz respeito às questões da saúde, aquelas rotinas básicas que nós fazemos hoje em dia, de levar uma vacina, de fazer um rastreio, de fazer uma coisa qualquer, que nós vamos a um centro de saúde mais próximo e fazemos isso com alguma facilidade, na altura nós tínhamos que ir ao Funchal. E ao Funchal implicava 2 horas de autocarro. E recordo-me que nesse dia, por acaso o meu pai já tinha carro, e nós íamos para o Funchal precisamente fazer o raio-x por causa da avaliação, digamos assim, das questões ligadas ao tórax e na altura era para despistar algumas doenças, e a gente chamava fazer as chapas, na altura não se dizia o raio-x. E eu lembro que quando nós estávamos a sair de casa, o meu pai que ligava sempre o rádio, era uma pessoa mais ou menos atenta e portanto tinha essa preocupação de ouvir notícias e tudo mais. E eu lembro-me dele dizer que estava a acontecer qualquer coisa em Lisboa, mas não sabia bem o que era, mas que estava a acontecer alguma coisa, que estava. Portanto, é aquilo que eu ainda tenho na memória desse dia exato, ou dos dias seguintes. Não sei se quer terminar. Não. E nos períodos subsequentes? Ou seja, todo aquele processo revolucionário a seguir? Eu lembro-me depois, eu também conto isso na crónica recente, que uns dias depois, portanto, depois aconteceu o 1º de maio, eu lembro-me de assistir a uma grande manifestação que aconteceu aqui em Santana, ali junto à igreja, relacionada com o Dia do Trabalhador, que já era uma consequência também do 25 de Abril. Mas foi uma manifestação... Quer dizer, no fundo era a celebração do Dia do Trabalhador, mas já tinha um cariz muito político, muito marcado por aquilo que tinha sido a Revolução. Portanto, foi puramente espontânea ou houve algum tipo de... Houve organização, havia organização, mas na altura foi isso, e as pessoas participaram, de facto. Para mim, obviamente, uma criança com 9, 10 anos ainda não tem bem a noção do que é a liberdade, e nós víamos nós tínhamos as nossas vivências, que
que era aquela que os nossos pais nos transmitiram, e para nós as coisas eram normais, não é? Ainda não tínhamos bem a noção e da importância do que é de facto esta coisa da liberdade que nós temos hoje em dia, portanto na altura não tínhamos bem essa noção.